Estamos aqui para dar aquelas dicas finais, né, lembrar alguns detalhes importantes. E hoje a gente tem aqui um destaque, o curso de eletromagnetismo. Nós temos aqui duas leis básicas, que são as leis de Faraday e a lei de Lenz. E nós vamos ilustrar estas leis, trazendo um experimento para vocês. Tá ok? Vejam bem, é muito comum, em diversos vestibulares, se pedir a descrição da lei. Na realidade, essa descrição ela é solicitada em termos de questões aplicativas. Então, nós já tivemos o olho mágico, né? Nós já tivemos aí detector de metal, e nós já tivemos este experimento que está aqui na minha frente, tá certo? Nós temos aqui como base uma bobina. Essa bobina ela está aqui isolada, tá certo? Nós temos aqui 500 espiras e nós temos uma peça de ferro. Nós vamos colocar esta bobina, fazendo aqui um núcleo, e uma outra peça de ferro, tá certo? Que é conectada. Qual é a ideia? Nós vamos jogar nessa bobina uma corrente elétrica alternada. Vestibulando, não esqueçam de um detalhe. O efeito de uma corrente elétrica chama-se magnético. Ou seja, na hora que eu tenho uma corrente elétrica alternada, eu estou variando o que nós chamamos de energia magnética, de campo magnético. Ora, Roberto, se você está variando essa energia, e energia você não cria, você não destrói, você está provocando então uma transformação dessa energia em outra forma. Não é lógico? Pois bem, se eu jogo uma corrente elétrica nessa bobina e coloco um núcleo de ferro, este núcleo de ferro vai receber essa variação de fluxo magnético. Ora, essa variação de fluxo magnético, essa variação de energia magnética, vai ser transformada em quê? Nós vamos induzir, tá certo? Em volta dessa variação de campo, uma corrente elétrica. A gente vai colocar aqui um metal. Esse metal tem uma certa espessura. Quando esse metal está sujeito a essa variação de energia magnética, vai surgir nele uma corrente. Essa corrente a gente chama até corrente parasita, corrente de Foucault. É uma corrente que surge através dos movimentos dos elétrons livres desse metal. Então, observe. Assim, uma corrente elétrica alternada. Essa corrente, nesta peça, provoca uma variação de fluxo magnético. Essa variação chega ao metal. E se eu colocar, por exemplo, aqui um pouquinho de água, eu lhe mostro facilmente que a energia magnética eu vou transferir para esta água. Ou seja, nós podemos ter uma questão do vestibular que explore vários conteúdos dentro de um contexto. Repetindo, acionando uma corrente elétrica, eu vou produzir uma variação de fluxo magnético, de energia magnética. Essa energia magnética desse metal vai provocar uma corrente elétrica. Esta corrente vai aquecer o metal. Vejam bem, quando o metal é aquecido, esta água que está aqui no fundo do recipiente, ela vai ser dilatada. Nós vamos formar bolhas. Estas bolhas vão receber uma força chamada empuxo. Observe pelo princípio de Arquimedes que estas bolhas sobem, provocam o que nós chamamos de correntes de convecções. Espera aí, Roberto, eu acho que tem muita informação, então deixa eu recapitular. Corrente alternada na bobina produz uma variação de fluxo magnético, de energia magnética. Essa variação de energia magnética vai para onde? Ela está aparecendo aqui nesse metal na forma de uma corrente. Essa corrente vai aquecer a água que está no seu recipiente. Esta água dilata-se. As bolhas sobem, ou seja, há um fluxo de água. O meio de cima mais denso, o meio de baixo menos denso. Podemos dizer que as bolhas recebem a força empuxo. E quando a pressão interna do vapor que tem dentro da água, tá, se assemelha à pressão de fora, à pressão da atmosfera, então a água entra em ebulição. Vejam o experimento, né, e a gente recapitula com vocês. Ó. Vou jogar aqui uma corrente elétrica, certo? E rapidamente nós teremos aqui uma água em ebulição. Vou inverter aqui um pouquinho.
esta água em ebulição, ela chegou a esse estágio graças a uma transformação de energia. Qual mesmo, vestibulando? Roberto, eu vou escrever isso na prova amanhã. Você está me dizendo, então, que de acordo com a lei de Faraday, Roberto, ao acionar uma corrente elétrica alternada, ele provoca uma variação de energia magnética, de fluxo magnético. Essa variação de energia magnética, ela está sendo transferida para um metal. Esta argola metálica contém água. Esta água, ela sofre uma dilatação. E aqui na água se provoca correntes de convecções. Ora, a água entra em ebulição quando? A água entra em ebulição quando a pressão interna de vapor, tá certo? Ela é semelhante à pressão externa, à pressão da atmosfera. Então você veja, tá certo, que esta importante lei, ela tem diversas aplicações. Tá certo? Nós podemos provocar transformações de energia com um circuito bem simples. Você pode, inclusive, aprofundar um pouquinho mais e lembrar o seguinte: esta corrente, ela vai formar um novo campo magnético. Tem uma lei, a lei de Lenz, que diz o quê? Que essa corrente induzida, ela vai gerar um campo magnético que vai se opor à variação deste fluxo magnético. Ora, Roberto, quer dizer então que se você colocar essa esfera aqui, tá certo? Ela pode flutuar. Porque, vejam, ela está sujeita à força da gravidade, está sujeita à força-peso. Mas o que acontece quando eu ligo o interruptor? Eu provoco aqui correntes. Essas correntes geram um campo magnético que vai se opor à variação deste. Então, vejam só, olha o detalhe. Ó. Tirei a corrente, ó. Coloquei a corrente, ó. Tirei a corrente, ó. Então, simplesmente aqui, ó. Concorrente. Ela flutuar um pouco de vocês. Qual é a mágica? Surge uma força magnética para cima, que vai equilibrar a força-peso. Essa força, essa mágica aqui vem de onde? Mais uma vez, vestibulando, para você não deixar de escrever essa questão amanhã. Nós temos vários fenômenos que podem aparecer na sua prova, certo? Desde o detector de metal, tá certo? Há um sinal eletrônico, tá certo? A composição de fornos, os fornos de indução, aqueles detectores magnéticos que ficam nas portas da loja, né? Por acaso você passar lá com um metalzinho, na porta de um banco, no cartão magnético que você usa, né? Num caixa bancário. Então, observe bem, lei de Faraday. Toda variação de fluxo magnético provoca em condutores uma DDP e uma corrente induzida. Ok? Esta corrente, por sua vez, ela estabelece um novo campo. Este vai se opor à variação do fluxo. Roberto, esse finalzinho, esta corrente forma um novo campo que vai se opor à variação do fluxo magnético, é a lei de Lenz. Tá ok? Observe, são questões bastante interessantes, tá certo? Que exploram todo um contexto. E aproveitei aqui a carona e nós revisamos também um aspecto importante. A água ferve quando? A água ferveu quando a pressão máxima de vapor, ela tornou semelhante à pressão externa, à pressão da atmosfera. Roberto, as correntes de convecções. Muito bem, ó, a força empuxo torna-se maior do que o peso da bolha, tá certo? Então nós temos um movimento, um fluxo. Então nós temos aí um deslocamento de matéria através de meios que têm densidades diferentes. Tá ok? Outro aspecto interessante que nós podemos lembrar aqui para vocês é a questão do motor de corrente contínua. Não esqueça que este motor, ele é simplesmente o quê? Uma bobina que está imersa num campo magnético. Um campo magnético, por exemplo, uma região entre dois ímãs. Quando você aciona a corrente elétrica dessa bobina, essa bobina recebe forças magnéticas. Essas forças provocam torques magnéticos. Tá certo? Observe que tem uma peçazinha, o comutador, tá certo? Que vai fazer com que a corrente ela sempre fique com o mesmo sentido. Observe a diferença entre um motor de corrente contínua e o aparelho, tá certo? Que nós chamamos de amperímetro. Observe que nos aparelhos, nos galvanômetros, os medidores de corrente elétrica, nós temos uma mesma formação. Nós temos a bobina, nós temos os ímãs,
Tá certo? A diferença é que nesses aparelhos nós vamos ter uma deflexão aí de 180 graus. Tá certo? No motor, nós vamos ter aí o giro de 360 graus. Tá ok, pessoal? Então, essa, em termos de questões, seria uma essência para a prova de vocês amanhã. Tá ok, professor Luiz Carlos?